Olá, colega médico, colega médica. Boas-vindas à série de aquecimento para o primeiro curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. Esse é um curso que vai acontecer online e eu vou liberar gratuitamente só na semana do dia 13 de março. E nele você vai descobrir como é possível aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Você pode se inscrever no link da descrição aqui no YouTube ou também no link na descrição no bio no Instagram, tá? Eu sou Priscila Fiorelli e nesse canal eu ajudo médicos a aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. O tema desse episódio, desse série de aquecimento é o que faz o paciente satisfeito e com bons resultados no atendimento médico. E eu quero lembrar que essa é uma série de aquecimento que eu estou trazendo uma pincelada do que a gente vai ver no curso introdutório da semana do dia 13 de março. E que quem quiser se aprofundar ainda mais depois, na semana seguinte, da semana do dia 20 de março, eu vou abrir inscrições para a formação de atendimento continuado para médicos, onde a gente realmente tem materiais e se aprofunda mais em cada um desses temas. E aí a gente está fazendo essa série de aquecimento durante todos os dias de segunda a sexta-feira a 1 hora da tarde. Os vídeos eles podem ser ao vivo ou gravado, né? Porque às vezes tem paciente não consigo fazer ao vivo, mas a gente sabe, vida de médico, a gente faz uma adaptação aqui e a gente tem esse momento para a gente poder trazer esses temas. E um dos temas que eu vejo muitos colegas falando é essa dificuldade de, às vezes, o paciente seguir o tratamento, ter adesão e sair realmente satisfeito e ter resultado com o tratamento. E o que a gente pode fazer para ter mais pacientes satisfeitos e com resultado? E eu vou dizer que quando a gente vai começar, por exemplo, o consultório, quando eu fui começar em 2017 a realmente focar no consultório, eu já atendia, assim, eu nunca neguei paciente, né? Desde que eu me formei há 10 anos, e aí sempre que surgia alguém com, você atende? Atendo. Então eu ia lá e atendia de vez em quando surgia alguém. Mas foi aí realmente em 2017 que eu falei assim: não, pronto, né? Vou fazer o consultório e vou fazer um atendimento realmente de consultório. E aí parece que para a gente começar a fazer o consultório, a gente tem que montar a casinha, assim, né? A gente tem que montar as coisas. E aí eu vejo que a primeira coisa que os médicos fazem, e foi o que eu fiz também, porque a gente não sabe, falou assim: não, eu vou criar um site, né? Contratei uma agência, fiz um site, aí eu contratei um designer para fazer identidade visual, fiz receituário, fiz cartãozinho, tudo, tudo bonitinho, né? Na época, inclusive, eu não sabia, né? E eu coloquei na descrição do cartãozinho medicina integrativa, né? Só que não recomendo fazer isso, tá? Então já fica aí a dica, não recomendo fazer isso porque medicina integrativa não é especialidade médica, né? Você coloca só as suas especialidades médicas e você pode falar que usa abordagem integrativa, ou se quiser não falar nem o nome disso, só realmente fazer, é isso que é o importante, tá? Mais do que colocar o nome, é você fazer. É você trazer realmente esse olhar da pessoa como um todo, da saúde além da doença. E assim, né? Fui lá, mobilizei algo que eu ainda nem tinha começado efetivamente a fazer, às vezes atendia um ou outro. Eu sempre, na verdade, pelo menos isso foi uma coisa, né? Eu nunca gastei mais do que aquilo que eu tinha. Então, tudo que eu fui fazendo, conforme eu ia fazendo os atendimentos, eu usava toda a verba para poder fazer isso. Eu usava para poder fazer o site, fazer os cartõezinhos, fazer receituário e tal. Só que qual que é a reflexão que eu quero trazer aqui? O que isso vai ajudar o nosso paciente? O que é
sua identidade visual, o seu site, né? E eu acho que faz parte, eu acho que é bom, né, ter, mas o que a gente pode otimizar os nossos recursos e realmente focar naquilo que causa transformação. E aí, a gente parar de achar que, por exemplo, para você ter, quero ter mais pacientes no consultório, tal. Não adianta você fazer só marketing no sentido de panfletagem, sabe? De você ir lá e mostrar uma marca sua, assim, não faz muita diferença no consultório médico. O que faz diferença é ser um médico de conexão e de resultado. É você estar lá para os pacientes. Eu vejo, às vezes, colegas, mas eu não tenho paciente e tal, e aí começa a diminuir, mas assim, é uma pessoa que você está atendendo. Mas eu só tenho um paciente, mas é uma pessoa, é uma pessoa que está aí precisando da sua ajuda. O quanto você consegue usar melhor os seus recursos para poder ajudar quem já é o seu paciente e para poder, a partir dessa experiência que você tem com, mesmo que seja um paciente, dois pacientes, três pacientes, mas que usa essa experiência desse um, dois, três pacientes para você aprender, melhorar e para o próximo paciente que tiver, você tá mais preparado, mais preparada para poder oferecer o melhor atendimento. A gente precisa ter um investimento melhor, não só e ficar botando para fora, achar que construir um consultório é tudo aquilo que está da porta para fora do consultório, é o seu site, é sua rede social, é seu cartãozinho. Não é. A gente precisa cuidar muito bem da nossa casa. A gente precisa cuidar do nosso atendimento, fazer um atendimento que seja realmente um atendimento que tenha essa conexão e resultado para o paciente. Isso é o que vai causar essa transformação. Eu acho que é importante, inclusive, dentro do curso de formação de atendimento continuado, eu mostro uma jornada que a gente tem do paciente. E a gente, muitas vezes, começa do lugar errado dessa jornada. Como é que é essa jornada aí de sucesso do paciente? O paciente, ele vai, te conhece, pode ser algumas pessoas que vai te conhecer, pode ser pelo site, pela rede social, pode ser, ou muitos, os que vêm pacientes mais alinhados com atendimento, que eu acabo recebendo mais também, são pacientes por indicação. Porque por indicação, a pessoa já vai mais preparada, consciente para o tipo de atendimento que você está fazendo. Às vezes já até está procurando algo mais específico. Eu vejo muitos pacientes que chegam para mim e falam assim: eu estou procurando uma médica com abordagem integrativa. Às vezes eles não usam esse termo, às vezes eles falam assim: eu quero ver essa tal de alternativa. Aí eu vou lá e educo. Né? Você que já me acompanha sabe que a alternativo é o que faz uma coisa em detrimento da outra, e a gente não faz isso. A gente integra o que tem evidência, eficácia e tudo com ética. E aí a gente vai alinhando isso. E aí, quando a gente vai pegando essa jornada desse paciente, vai entendendo como se você estivesse se colocando no lugar. Se coloca no lugar dessa pessoa que está buscando algo a mais para se cuidar. Coloca esse lugar nessa pessoa que às vezes nem sabe que tem algo a mais para se cuidar. Né? Coloca no lugar dessa pessoa que às vezes já passou por diversos especialistas e todo mundo falava que os exames estavam todos normais e que não tinha nada. Se coloca no lugar dessa pessoa que tem vários sintomas, que tem uma doença crônica, tem uma condição crônica que precisa fazer, por exemplo, uma mudança na alimentação, precisa fazer mudança na atividade física, às vezes até sabe que precisa, mas não consegue. E aí, essa pessoa que fica se sentindo mal, achando que o problema é com ela que não consegue mudar, achando que ela é pior, ou que não é para ela, ou que simplesmente não acha que funciona a mudança de estilo de vida, por exemplo, porque acho que nunca conseguiu. Se coloca no lugar dessa pessoa e como que vai enxergar?
Ou como que ela está olhando em cada momento da vida, nos lugares que ela está, onde ela vive, onde ela frequenta, em que lugares que ela está. Então, quando você se coloca no lugar da pessoa, e aí você trazer para esse acompanhamento a partir desse olhar. Por isso que às vezes você pode pensar assim, a gente tem que pensar fora da caixa. Eu acho que a gente tem que pensar dentro da caixa. Dentro da caixa da onde o nosso paciente está. Vamos lá? Vamos olhar dentro da caixa, né? Eu brinco que em uma das ferramentas que eu coloco na formação de atendimento continuado, que é a caixa preta. É uma ferramenta muito boa que eu já usei para diversos pacientes, também alunos da formação também usaram e falaram que acaba funcionando, que é pegar todos esses pensamentos, todas essas experiências desagradáveis, e é como se a gente colocasse numa caixa preta. E aí você pensar todas essas reclamações que seu paciente faz, todas essas reclamações que você se faz quando você não consegue ter a adesão do paciente, por exemplo, tudo isso é uma consultoria gratuita. Consultoria gratuita a você mesmo, porque a partir do momento que o paciente fala, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela virou para mim e falou assim: eu não vou continuar a fazer esse acompanhamento que estava fazendo, por exemplo, né? Estava com o personal, fazendo atividade física, só que eu não estava conseguindo, porque achava que ficava com dor no dia seguinte, que daí ficava mais indisposta do que disposta. E daí ela virou e ela falou assim, não dá, eu acho que não tá funcionando, né? Ela tinha feito 2 vezes, né? Ela falou assim: eu acho que não tá funcionando porque eu fico com dor e daí eu fico mais cansada. Não acho que a atividade física vai melhorar na minha disposição porque eu fico mais cansada. E daí eu falei assim: e o que acontece que você acha que não consegue fazer, né? O que poderia fazer. Então, enfim, comecei a buscar e entender um pouquinho a visão dela, né? Sobre o que ela estava passando. E ela falou assim: eu nunca vi ninguém fazer atividade física e ficar disposto. Eu nunca vi ninguém. Aí você começa a ouvir. No mundo dela, ela não conhece ninguém que faz atividade física e fica disposta. No mundo que ela vive, nas pessoas que ela convive, no meio ambiente, pode ser que até tenha pessoas, mas ela às vezes não enxergou, não deu esse olhar. Mas ela, no mundo dela, assim, né? Cada pessoa vive a partir de um olhar. E nessa visão, quando você se coloca no lugar da pessoa, então a gente trazendo essa conexão, né? Através dessa conexão que a gente traz mais resultado. A gente trazendo essa conexão, fala assim, na visão dela, a atividade física é igual a cansaço, é igual a obrigação. As pessoas no mundo, né, que ela tem no dia a dia, na rotina dela, não tiveram a transformação que ela tá vendo, né, que ela gostaria de ter. E aí, o que a gente precisa fazer? Vamos buscar exemplos de pessoas que se sentiam como ela e que começaram a fazer atividade física e aí começaram a ter maior disposição. A gente sabe que quando a gente começa a fazer atividade física, não é a primeira vez, nem é a segunda vez que a gente vai começar a ter mais disposição. Na verdade, é depois de você fazer isso seguido. Inclusive, eu mesma tenho o costume de fazer atividade física todo dia de manhã, eu vou lá e eu faço meia hora de alguma coisa, eu faço yoga, eu faço musculação, alongamento, ou enfim, eu faço alguma coisa, né, exercício de equilíbrio, que eu faço com balance board, enfim. Só que, por exemplo, semana passada eu não consegui. Na verdade, eu costumo fazer pelo menos umas 5 vezes assim por semana, mas semana passada eu fiz umas 3 vezes e nos outros dias eu fiquei totalmente sedentária, porque eu tô com
com um trabalho para entregar, né? Estou escrevendo capítulo de livro e eu precisava revisar, né? Você fica revisa, né? Então eu estava fazendo isso e aí eu fiquei imersa para fazer esse trabalho que é mais sentada. E eu acabei não fazendo exercício físico durante 4 dias seguidos. Fiquei um caco, um caco. Fiquei super indisposta. Nossa, eu hoje fui fazer atividade física, senti assim, como se eu tivesse ficado um ano sem fazer atividade física e tivesse começando a fazer agora, assim, sabe? Então, eu vejo, eu sinto isso, eu sinto essa necessidade de fazer atividade física. Para mim, não fazer atividade física, eu fico com dor, eu fico mais cansada, durmo pior. Eu sei, porque eu já vivi isso. Agora, uma pessoa que nunca fez atividade física vai começar a fazer, ela não sabe ainda como é, ela não viveu, e não adianta a gente falar. A gente pode até dizer, né? Só que eu, como médica, falando isso com o paciente, eu até uso, às vezes, exemplos meus, e eu acho que faz sentido a gente usar exemplos da nossa história, falar nossas experiências como pessoa mesmo, tudo contextualizando e a gente entendendo que a gente só vai contar uma história nossa para o nosso paciente se isso for fazer sentido, porque a consulta é do paciente, é o momento dele, é o momento dela, é aquele momento que toda a atenção e os esforços precisam estar voltados para o paciente. E que o uso, às vezes, de uma história sua pode ser para quê? Para a pessoa entender, nossa, é possível. Eu tenho muitas histórias pessoais aí de autocuidado em que, em que eu não estava bem, que daí foi, melhorou. E aí isso pode, dentro no contexto, ajudar a pessoa a entender. Ah, quer dizer que é possível, quer dizer que tem pessoas que já passaram por isso. E aí, pode usar outros exemplos. Ah, foi lá, aí eu passei, por exemplo, eu gosto às vezes de indicar, participa de uma comunidade que tem pessoas que nem você, e aí indiquei lugar. E aí ela foi fazer, no final, né, o que acabou engajando, ela foi procurar exercícios com pessoas que gostavam da mesma coisa que ela e que iam no mesmo lugar. E aí isso incentiva. Quer dizer, você vai trazendo essa conexão com o paciente. Agora, o que faz sentido, né? Você gastar os seus esforços para ficar fazendo só panfletagem para ir buscar e ter mais pacientes, ou você trazer essa satisfação trazendo conexão com o seu paciente e buscar. Eu tô vendo que tem vários pacientes que estão com esse perfil. Que lugares aqui na região que tem pessoas semelhantes que pode frequentar? Que lugares que eu posso indicar na internet, às vezes indicar. Então, eu vou gastar o meu tempo, os meus recursos para buscar tudo que possa ajudar o meu paciente, né? Acho que a internet está ruimzinha aqui, vamos ver. Voltamos. Você vai usar todos os recursos que você tem para poder inicialmente aumentar essa satisfação do paciente, trazendo maior conforto na consulta, tendo um espaço de consulta que seja confortável, tendo tempo na consulta para você poder conversar com ele, buscando o que o paciente precisa e às vezes buscando essas coisas, você entra na caixinha, né, do paciente para poder se conectar com ele, e aí você sai e busca possibilidades. O que mais, além de remédio, eu posso oferecer para aumentar a adesão do paciente, aumentar o resultado, essa satisfação? Se o paciente está com essa dificuldade porque acha que está se sentindo sozinho, que lugares que tem que ele pode fazer, por exemplo, atividade física em grupo com outras pessoas para poder incentivar e aí poder oferecer isso para eles. O que eu posso trazer
por exemplo, materiais educativos que não sejam pesados, que não pareça que, ó, eu estou estudando, né? Às vezes um videozinho na internet que seja didático, às vezes algum filme, algum livro, algo que possa mostrar para a pessoa. Então, por exemplo, tem um paciente nesse sentido de achar que não é para ela, né? Então, eu tenho uma paciente que ela gosta muito de ler. E aí, pensando nisso, eu fui buscar que livros que tem histórias de pessoas que passaram por transformações e que podem servir de inspiração. Então, você pega essa conexão com o paciente, você vê o que é importante para a pessoa, qual que é o perfil, o que gosta de fazer, gosta de ler, gosta de filme, gosta de conversar com pessoas. E aí você pega a partir do perfil da pessoa, qual é uma coisa que pode potencializar esse resultado? Eu vou buscar para fazer atividade física junto? Eu vou pegar um livro que conte uma história de alguém que passou pela mesma situação? Eu vou buscar um vídeo didático, explicativo, para a pessoa entender mais sobre a sua própria doença? Quando você vai direcionando os seus esforços para aquilo que o paciente verdadeiramente precisa, aí que você consegue ver mais resultado. E com isso, a gente precisa de um atendimento que seja continuado. Porque uma consulta de 15 minutos avulsa, uma vez por ano, não tem transformação nas pessoas. Aí você só vai conseguir mesmo passar uma medicação, no máximo, né? E às vezes nem poder explicar como é que se usa essa medicação direito. E isso não vai trazer essa satisfação nem para a gente, e não vai trazer essa transformação para o nosso paciente também. A gente precisa se colocar nesse lugar de parceria com o paciente. E por isso que, para você ter mais pacientes satisfeitos e com resultado, você precisa alocar os seus recursos para aquilo que realmente valorize a sua consulta, valorize o seu atendimento, que você possa ter um atendimento continuado. O atendimento continuado é aquele que é feito de uma maneira longitudinal e integral, que pode ser através de um acompanhamento que seja de 3 meses, 6 meses, 1 ano, e às vezes, dependendo do paciente, vai ser para a vida inteira. E aí a gente vai adequando para o paciente. Porque se o paciente não valoriza o seu atendimento, é porque talvez não esteja trazendo valor para aquele paciente. O que é importante para ele? O que é importante para o seu paciente, para a sua paciente? Se você não entregar isso, o que é importante para aquela pessoa, ela não vai ver valor. Ela vai ver uma obrigação, ela vai ver mais um. E não é isso que você quer. Você quer trazer valor. Por isso que, se você quer ter pacientes com resultado, com satisfação, você precisa trazer o que tem de valor para o paciente dentro da consulta. E aí você vai trazer esse engajamento aí, você vai aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. E o que faz a prática integrativa ser um ponto crucial no meio desse processo? Porque se você for ver, para cada pessoa, é uma coisa diferente que é importante. Para cada pessoa, você vai pensar em possibilidades diferentes. E para você poder se conectar e ver o que é importante para aquele paciente em específico, você vai precisar usar recursos de comunicação, de feedback, de motivação, estratégias educacionais. E tudo isso a gente vê quando a gente usa a prática integrativa. E eu uso, né, todas essas práticas integrativas que são baseadas em evidência e que realmente trazem resultado para o paciente dentro da formação de atendimento continuado. Eu vou abrir inscrições para essa formação na semana do dia 20 de março. Só que a gente até lá, se você quiser conhecer mais, se você quiser saber mais sobre como funciona essa prática integrativa, a gente vai fazer um curso introdutório na semana do dia 13 de março. E nessa semana vai ser um curso online que eu vou liberar gratuitamente. Vão ser 3 aulas, na segunda, na quarta e na sexta. Na segunda-feira, você vai ver o segredo
para o médico usar a prática integrativa no consultório. Na quarta-feira, a gente vai ter uma aula de como aumentar a adesão do paciente no autocuidado. E na sexta-feira, a gente vai ter uma aula de como você pode usar a roda da saúde no consultório médico. A roda da saúde é uma ferramenta de prática integrativa e é um exemplo, uma das estratégias que a gente tem de usar de prática integrativa no atendimento médico. E esse tipo de ferramenta está sendo usada por grandes centros, como Duke University, Harvard, já usam ferramentas como a roda da saúde, que eu vou mostrar nesse curso introdutório. Por isso que, se você é médico e quer aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa e usando ferramentas, estratégias que são sérias, que são embasadas em evidência, que estão de acordo com a ética, eu convido você a participar do curso introdutório Prática Integrativa para Médicos, que vai acontecer na semana do dia 13 de março. Para se inscrever, é gratuito, você pode se inscrever no link que eu vou deixar aqui no vídeo do YouTube e também no link da bio no Instagram. E você vai ver como que é possível aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. A gente fez esse episódio de aquecimento para esse curso introdutório da semana do dia 13 de março. E essa série de aquecimento está acontecendo todos os dias, de segunda a sexta-feira, a 1h da tarde. Os vídeos são online ou gravados e vão ser sempre liberados de segunda a sexta, a 1h da tarde. Em cada uma dessa série de aquecimento, eu dou uma pincelada sobre como a gente pode usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. Hoje a gente falou o como faz o paciente satisfeito e com bons resultados no atendimento médico. E a gente conversou que a gente faz isso quando a gente traz conexão na consulta, alocando os recursos para aquilo que verdadeiramente traga valor para o nosso paciente. Porque a partir do momento que a gente coloca na consulta o que é valor, né, para o seu paciente, o que traz valor para o seu paciente, aí sim ele vai valorizar o seu atendimento, ele vai aumentar a adesão e ele vai sair mais satisfeito, porque ele vai se sentir ouvido, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir reconhecido, ele vai se sentir pertencente àquele atendimento, participando desse atendimento. E a gente pode alocar esses recursos do consultório para o atendimento que seja um atendimento continuado, um atendimento que seja realmente ao longo do tempo, trazendo esse valor para o paciente, vendo o que o paciente precisa a cada momento e que você vai usando a prática integrativa para ver a pessoa como um todo. É um atendimento que é longitudinal, que é integral e que você realmente vai se transformando nesse médico de conexão e resultado. E o seu consultório vai ser formado a partir disso para trazer mais conexão e resultado para os seus pacientes. Por isso que, se você quer ter pacientes satisfeitos e com resultado, você precisa alocar os recursos que você tem, recursos de tempo, recursos de dinheiro, recursos de pensamentos, né? Por quê? Porque a partir do momento que você gasta horas e horas e horas e horas se preocupando de como que você vai usar e fazer anúncio, fazer alguma coisa, tudo isso é importante? Sim, pode fazer parte das estratégias do seu consultório. Agora, se você quer alocar realmente, trazer conexão, resultado, aumentar a adesão do paciente, você pode alocar os seus recursos para aquilo que traga valor. E a partir do momento que os seus pacientes se sentem com essa conexão e que tem resultado, que tem essa satisfação no atendimento, eles vão indicar para outros pacientes. E aí se torna uma alimentação, né, de mais pacientes dentro do seu consultório, que são pacientes que já vêm com essa consciência, que já estão procurando você e já vão procurando isso.
e saiba que isso é possível. Hoje, no consultório, eu tenho pacientes que chegam e falam: eu venho aqui porque eu quero ter um envelhecimento saudável. Sim, eu tenho pacientes que falam isso. Eu tenho pacientes que falam: eu vim porque eu estou procurando uma médica com abordagem integrativa, que eu quero realmente que veja como um todo, que eu já passei em muitos especialistas, vários profissionais, vários médicos, e cada um me fala um diagnóstico diferente e eu não sei o que eu tenho, ou porque cada um me fala que eu não tenho diagnóstico nenhum e eu quero saber por que eu estou sofrendo então. E aí você começa a ter esse olhar, ser referenciado como um médico que seja especialista na pessoa. Você vai, claro, usar a sua especialidade, se você tiver uma especialidade, ou fazer realmente essa promoção de saúde independente da sua especialidade. Mas você precisa ser especialista do seu paciente para poder trazer mais valor dentro dos seus atendimentos. Por isso, né, que a gente conversou que se você é médico e quer ter pacientes satisfeitos e com bons resultados no seu atendimento, você precisa alocar os seus recursos para ter um atendimento realmente de valor, que tenha um atendimento que seja continuado, que seja um atendimento que seja voltado para aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. Não é para você ficar enfeitando a consulta, é para você focar naquilo que é importante para o seu paciente e para aquilo que vai trazer maior conexão e resultado para o seu paciente. Se você quiser saber mais como ter como é possível aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa, eu convido para o curso gratuito que vai acontecer na semana do dia 13 de março. É um curso introdutório, prática integrativa para médicos, que vai ser liberado somente, vai ser liberado gratuitamente somente na semana do dia 13 de março. Então, espero você lá e a gente continua nessa série de aquecimento, que está sendo todos os dias de segunda a sexta, a 1h da tarde. E amanhã a gente vai falar quais as ferramentas eficazes para o médico clínico na prática integrativa. Até mais!